Oi, turma, tudo bem? A nossa aula aí, né? Vou dar aí algumas explicações hoje, falando sobre os processos aí de imigrações, né? Falando sobre a imigração no continente europeu, tá? É bem simples, né? É algo atual que nós estamos vendo, é algo aí que constantemente aparece na televisão, né? Constantemente aí nós estamos vendo que o continente europeu, assim como os Estados Unidos, né, eles recebem uma grande quantidade de imigrantes, né? E daí a gente sabe quais são os motivos, né? A gente sabe que quando as pessoas elas imigram, né? A gente sabe que a grande maioria sempre está indo em busca de uma melhor oportunidade de vida, tá? Eu sempre falei isso para vocês e vou tornar a repetir. Não se iludam achando que as pessoas migram, né? Porque elas têm assim, somente assim o desejo, né? Ah, eu vou sair do meu lugar e vou morar em outro lugar. Não, não é isso. Na maioria das vezes, quando elas não saem, né, por motivos políticos, quando elas não saem por motivos de guerra, ou então até mesmo por motivos de fatores naturais, né, de ordem natural, elas saem sempre com um motivo econômico. O motivo econômico hoje ele é o principal fator responsável por esse grande processo de imigração. Principalmente de pessoas que saem dos países subdesenvolvidos indo em direção aos países desenvolvidos, porque elas sabem que nos países desenvolvidos elas podem ter uma melhor oportunidade de vida, né? Uma melhor forma de viver em relação àquela que elas têm no seu país de origem, tá bom? E é isso aí que nós vamos ver um pouquinho falando sobre esses processos de imigrações, tá? Então, vamos lá. Bom, aqui nós temos, né, os três processos de migrações, tá? Nós temos migração, que é todo movimento de população que ocorre no espaço geográfico. Imigrante, né, é aquele que realiza o movimento de imigração. Geralmente também nós chamamos de migração interna, tá? Nós consideramos, né, migração também interna no sentido de que, assim, você sai de um estado e vai para o outro, tá? Dentro do seu próprio país. Então, a gente classifica também de migração. Nós temos emigração, tá? Que se refere ao ato da saída de uma região. Como que funciona? Por exemplo, se eu sair do Brasil e se eu for em direção ao Canadá, por exemplo, para o meu país, eu estou me tornando uma imigrante. Por quê? Porque eu estou saindo do meu país de origem e estou indo para um outro país. Agora, olha só. Imigração refere-se ao ato da entrada em uma região. Então, quando eu chegar lá no Canadá, para eles eu vou me tornar uma imigrante, tá bom? Porque eu estou vindo de outro lugar para o país deles. Agora, a partir do momento que eu estou saindo do meu país, eu saio com a classificação de emigrante. E quando eu chego no país pelo qual eu quero, eu me torno, né, a minha classificação aí para eles já é de imigrante, tá? Essa daí são as três divisões dos processos de imigrações, tá? Isso aí é bem simples, bem fácil. Vocês já viram isso, né, em outras séries, então não tem muito problema, né? A gente está só revendo aí para que a gente possa continuar o nosso conteúdo. Bom, como que se ocorrem esses movimentos migratórios, né? Aí eu coloquei que eles apresentam uma série de causas, sendo divididas, né, entre causas de repulsão e causas de atração. As causas de repulsão, gente, elas explicam a saída da população, tá? E elas ocorrem nas áreas de emigração. Como eu falei para vocês, existem vários fatores que vão fazer com que as pessoas elas façam esses processos de imigrações. Mas dentre todos eles, hoje o principal são os fatores econômicos, tá? Porque como hoje a maior parte, né, dos países subdesenvolvidos, eles deixam muito a desejar para a sua população. E daí, como uma forma de buscar as melhores condições de vida, o que, que a sociedade faz? Ela vai lá e diz assim, bom, vou sair, né? Vou em busca aí de uma oportunidade, né, de melhores condições de vida em outro lugar. Eu mesmo conheço pessoas que saíram aqui do Brasil, foram tentar a vida em outros países, outros realmente conseguiram, né, deram certo, e teve alguns outros que ficaram durante alguns anos e logo depois tiveram que voltar porque viram que também não era lá
todas essas coisas assim que a gente às vezes pensa que é. Mas é claro que se nós formos comparar, o estilo de vida que nós temos aqui, né, proporcionado pelo nosso governo aqui, a nossa sociedade, em relação ao estilo de vida que se acontece nos outros países desenvolvidos, claro que tem uma larga diferença, né? A gente sabe disso. Só que é claro que a gente sabe que hoje, né, devido a essa grande quantidade de população, né, que os países hoje têm, hoje nós somos mais, né, de 7 bilhões de pessoas no mundo, então é necessário que se tenha até mesmo um controle em relação a esses processos aí de migração. Mas sempre quando a pessoa migra, sempre quando a pessoa faz esse processo, né, de saída do seu país de origem para outro, é claro que ela sempre vai dizer, olha, estou em busca de melhores condições de vida, estou em busca de melhores oportunidades de vida, tá? Então essas são as causas, né, de repulsão. Mas nós também temos outras, essa é uma das causas, tá, na verdade. Mas nós temos outras, como por exemplo, as áreas onde a gente tem intensos registros, né, de manifestações da natureza, como terremotos, tsunamis, né, vulcões, isso também são fatores que levam as pessoas a migrar, tá? Nós também temos as questões de guerras, que também é muito importante lembrar, que também são fatores que levam as pessoas a migrar. Nós também temos problemas políticos, como nós vimos aí já em alguns países, né? Como, por exemplo, até mesmo aqui a Venezuela, né? Que durante algum tempo aí nós tivemos venezuelanos, né? Que conseguiram entrar aí no Brasil, né? Fugindo do seu governo, né? Por conta de alguns problemas políticos. Como eu falei, nós temos vários, mas o principal estou sempre em busca de melhores oportunidades de vida, então é isso que eu vou fazer. É isso que vai me levar a fazer esse processo de migração, tá bom? E as causas de atração, que no caso explicam a entrada da população. As causas de atração bom, eu vou sair do meu país e vou para o país X. Por quê? Porque lá no país X eu vou ter uma educação melhor, eu vou ter acesso a uma rede de saúde, eu vou ter acesso, né, a uma rede de água tratada. Lá no país X eu vou conseguir me especializar, eu vou conseguir, né, tornar a minha mão de obra qualificada, né, eu vou conseguir construir coisas que eu desejo, que no meu país de origem eu não consigo. Então, as causas de atração, elas também sempre vão existir, porque a gente sabe que nesses países, né, nos países desenvolvidos, existem motivos, né, existem coisas que são atrativas para nós e que talvez no nosso país de origem a gente não tenha tanto acesso ou então não tenhamos nenhum tipo de acesso, tá? Então, sempre vai ocorrer as causas de repulsão, que é aquilo que vai fazer com que você migre, é aquilo que vai fazer com que você vá embora do seu país. E nos países para onde você vai, para onde você deseja ir, vai ter sempre as causas de atração, que vão ser os motivos que vão fazer com que você vá para aquele lugar. Mas é importante dizer que não é, tá? Digamos assim, não é porque existem causas atrativas que o governo vai te abraçar totalmente para você ficar lá naquele país, não, tá? A gente vai ver isso aí um pouquinho mais para frente, porque não é tão fácil assim ultimamente, não, tá? Bom, aqui nós temos, né, as tais causas, né, que estão diretamente ligadas a fatores, né, do tipo as questões naturais, como eu falei, as questões políticas e religiosas. Nós também temos as questões econômicas, tá? Aí é só mais uma reforçada aí para vocês, né, de quais são as causas, né, de quais são os fatores que levam a esses intensos processos de migrações hoje em dia. Aqui eu coloquei um mapa, turma, para que vocês possam ver aí, né, os principais países que abrigam os imigrantes, né? Vocês podem reparar aí que de toda a superfície terrestre, as áreas de marrom mais escuro, né, mais concentrado, são as áreas, né, dos países onde se concentra essa maior parte dos imigrantes. Vocês podem reparar que nós temos aí Estados Unidos, nós temos Espanha,
né? Nós temos aí alguns países da Europa, não são todos, tá? Mas nós temos alguns aí. Temos também alguns países asiáticos e temos também a Rússia, né? Vocês podem reparar aí no mapa, tá? Tô falando dos países de cor marrom, desse marrom bem concentrado, tá, gente? Esse marrom aí bem escuro, que é justamente os países, né, aonde a população mais se destina, principalmente Estados Unidos e principalmente os países da Europa. Lembrando que os países da Europa não são todos, tá? São só alguns, como vocês estão vendo aí no mapa. Mas são os principais focos, né, de localização aí desses imigrantes no mundo. Bom, como nós estamos falando de Europa, vale ressaltar aí de novo a questão da xenofobia, né? Nós já vimos isso, a questão da xenofobia, mas rapidamente vamos falar aqui de novo. A xenofobia, vocês sabem que ela é, né, uma forma aí de racismo atualmente, aonde você tem uma aversão a essa sociedade que está vindo de fora, tá? A essas pessoas que não são de origem do seu país, são de outros países, né? E daí elas possuem condições, né, diferentes, né? A cultura é diferente, as características são diferentes, inclusive o idioma, né, é completamente diferente. E qual é o motivo de praticar a xenofobia contra essas pessoas? É simplesmente porque eles sabem que você está naquele país justamente porque você está em busca de uma melhor condição de vida, né? E daí eles sabem que a partir do momento que o governo local te aceita, eles aí vão saber que você vai disputar de igual modo uma vaga de emprego, né? Uma oportunidade em uma universidade, uma oportunidade em uma vaga num hospital, né? Numa área de saúde, de educação, enfim. A xenofobia hoje, gente, ela é algo assim que cresceu muito, tá? Ela ocorre muito, principalmente na Europa, onde se tem um foco dela, né, é muito grande, e é justamente por conta disso, tá? Por conta dessa grande quantidade de imigrantes que chegam nos países europeus, tá? Porque o próprio europeu, né, a própria pessoa sabe que quando você vai para lá, ela sabe o motivo pelo qual você está indo, né? E aí eles juntam, né, essa questão de saber, né, o motivo pelo qual você está indo para lá, e também junta a questão das suas características, tá, gente? As características, como eu já tinha falado para vocês, a questão do seu idioma que você fala, a questão da sua característica física, né, de como você é, a questão da sua cor, a questão até mesmo do país pelo qual você veio, tá? E aí eles praticam muito essa questão aí da xenofobia. Isso é algo hoje que, assim, acontece muito, né? Como eu falei, tem acontecido muito aí hoje nos países da Europa, até mesmo nos Estados Unidos, né? Aqui no continente americano também tem acontecido muito, né? E isso tem tomado uma proporção muito grande, tá? Por conta de toda essa situação aí econômica, né? De todas essas situações que os países como um todo eles têm passado. Claro que não é a maioria da sociedade que faz isso, não é a maioria da população que trata, né, as pessoas que estão vindo de fora desse jeito, mas é sempre importante lembrar que isso é extremamente perigoso, tá? Porque existem pessoas, né, que de repente aí podem até exagerar, né, na forma de praticar, né, esse tipo aí de xenofobia, né, por exemplo, e aí de repente praticar coisas que são completamente contra, né, completamente inviáveis, tá? Então isso é bem perigoso, mas é algo aí que infelizmente tem acontecido em uma grande quantidade, tá, em vários países desenvolvidos. Bom, no controle da imigração, nós temos aí alguns países europeus, tá? Como Portugal, Espanha e Grécia, que têm as suas terras banhadas pelo mar Mediterrâneo, né? Eles estão procurando fortemente fiscalizar as suas fronteiras, justamente para quê? Para impedir, tá? Que essas pessoas de fora entrem por essa área, tá? Até porque vocês sabem que
Não é tão fácil fazer esse processo de imigração. Existem países, por exemplo, onde primeiro você precisa ter a autorização para que você entre. Existem outros países que não há necessidade, né? Que a forma de controlar essa imigração, ela ocorre de um outro jeito, tá? Mas é interessante, né? A gente lembrar aí, por exemplo, dos africanos que há alguns anos atrás, né? Há cerca de mais ou menos 1 ano e meio ou 2 anos mais ou menos, eles começaram, por exemplo, a invadir a França, né, atravessando o mar Mediterrâneo. E daí deu, né, que o governo francês e tudo, ele até estava, né, meio que no início, né, ele até recebeu esses africanos, né, ele recebeu essa população, mas ele sabia que ele não podia abraçar todo mundo, porque não tinha condições de ficar com todos eles em território francês, até porque era muita gente, né? E a partir do momento que o governo aceita, o governo ele precisa ter o controle dessa sociedade, né? E além do mais, aí ele tem que dar suporte não só para a sua sociedade local, mas aí ele também vai ter que dar suporte para a população que está chegando. Então não tem muito, né, como isso ocorrer, principalmente no período atual, que vários países estão passando aí por algumas recessões econômicas. Então, como os países europeus eles começaram a ver que eles estavam sendo, né, que eles estavam recebendo essa grande quantidade de imigrantes africanos, aonde eles estavam atravessando o mar Mediterrâneo, aqueles que conseguiam chegar, né, eles começaram a ser parados, né, começaram a ser recebidos, né, pelas polícias locais, e dali mesmo os países, né, para onde eles estavam indo começaram a despachar eles de volta lá para o país deles, tá? Porque eles começaram a ver que estava se tendo uma grande quantidade desse processo aí de imigração. Lembrando que os africanos, na maioria das vezes, quando eles vão imigrar, eles não vêm para países aqui muito do continente americano, não. Eles vão justamente para os países europeus por conta de ser um pouco mais próximo, né, do continente africano. Vale lembrar também que muitos não conseguiram chegar, tá? Porque como as embarcações que eles vão são precárias, né, muitos já saem do seu país de origem com doenças, né, com problemas de saúde. Existem aqueles que morrem, né, pelo meio do caminho. Existem aqueles que passam fome, né? Chegam bem debilitados. Inclusive, o governo francês, né, ele até ajudou, né, na questão da saúde de alguns que conseguiram chegar em território francês, né? Eles tiveram atendimento médico, né? Foram atendidos e foram liberados depois que passou, né, pela mão dos médicos. Mas foram liberados para quê? Para voltar de novo para a África, tá? Não foram liberados para permanecer em território francês, não, tá? E daí, alguns países europeus, né, depois desse ataque aí, dessa onda aí de imigração dos africanos, eles começaram a ver quais seriam os impedimentos, né, como que eles iriam se armar aí contra esse grande processo de imigração. Porque se eles não tivessem, né, um projeto, se eles não conseguissem fazer isso, gente, eles iriam receber um grande número de imigrantes africanos, né? A gente sabe aí que o continente africano ele é o continente mais pobre que se existe. A gente sabe que a sua sociedade ela passa por vários problemas, né? Por intensos problemas mesmo. E daí eles também estão aí em busca, né, das suas melhores oportunidades de vida, né, em busca das suas melhores condições de vida. Aqui eu coloquei para vocês só uma foto, tá? Dos países aí que são banhados pelo mar Mediterrâneo. E daí vocês podem ver, né, como é um pouco próximo, tá? Do continente africano. E aí, por conta disso, esse processo aí de imigração justamente pelo mar Mediterrâneo, tá? Mas principalmente para os países europeus aí que já foram citados, como Portugal, França, Grécia, mas principalmente a França, tá? A França foi o país europeu que mais recebeu esses africanos.